Chegou o dia em que eu vou falar sobre Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças aqui no canal. E eu posso dizer pra vocês que foi bastante complicado achar um foco pra esse vídeo, né? Primeiro porque eu acho que a gente precisa de umas boas horas aí pra falar de um filme que junta Michel Gondry e Charlie Kaufman. E segundo porque falar de filme favorito normalmente a gente precisa de algumas horinhas também, né? Mas eu acho que eu consegui, assim, sintetizar uma linha de raciocínio pra justificar aqui pra vocês o porquê Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças é o meu filme favorito. Se você está chegando aqui agora no canal, esse vídeo faz parte de uma série de filmes preferidos que a gente já começou a fazer aqui. O Vitor iniciou essa série falando de Senhor dos Anéis e eu vou continuar aqui o segundo vídeo falando então sobre Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças. Bom, para quem nunca assistiu o filme, eu vou fazer uma breve sinopse aqui para vocês. A gente tem aqui uma narrativa que é contada de início de um ponto de vista do lado do personagem do Joel e que começa quando ele descobre que a sua namorada, ex-namorada ali, fez um procedimento para apagar ele das memórias dela em uma clínica chamada Lacuna. E ele, que estava ali sofrendo, né, pelo desgaste e término recente do relacionamento deles, decide ir nessa clínica, né, para entender melhor esse procedimento que a Clementine, que é a namorada dele, fez, e acaba se submetendo também a esse procedimento, porque ele simplesmente decide que a melhor solução para aquela dor emocional que ele estava sentindo ali é simplesmente apagar todas as memórias que ele tem com ela. E a partir desse momento a narrativa passa a ser contada majoritariamente de dentro da mente do Joel, onde a gente vai acessar as memórias que ele tem ao lado da Clementine e também vai acompanhar esse processo de apagamento, né? Até que chega ao ponto em que ele decide mudar de ideia. Ele escolhe manter as memórias dele, só que ele não consegue avisar os doutores porque ele já tá desacordado. Bom, sinopse feita, eu quero começar a falar sobre o Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças aqui, trazendo como base a percepção que eu tive lá com 14, 15 anos, que foi quando eu assisti esse filme pela primeira vez. Porque apesar de eu já gostar de cinema naquela época, eu não tinha intenções de trabalhar com crítica, então as minhas análises elas eram muito empíricas, né? Mas eu lembro que foi um filme que me intrigou muito, um dos primeiros filmes que eu acho que eu fiquei pensando por algumas semanas e tentando destrinchar ele na minha cabeça, né? Entender o que era aquilo que eu tinha assistido, né? E eu lembro de pensar duas coisas, assim, fundamentais. A primeira delas era sobre como essa ideia, né, de ter uma clínica que faz um procedimento de apagar as memórias das pessoas é ao mesmo tempo uma ideia surreal, absurda, mas que se existisse na realidade faria muito sentido, assim, né? Seria infelizmente um negócio super lucrativo, porque a gente tem uma dificuldade em lidar com os nossos sentimentos, com o nosso sofrimento. Assim, quando você tá sofrendo, você não quer esperar o tempo curar isso, né? O que você quer é realmente que aquilo cure naquele momento, de imediato, de uma maneira simplista. Então, seria algo que eu acho que muita gente procuraria. E por isso Brilho Eterno foi o primeiro filme que me fez pensar sobre o luto, sobre a importância do luto, da dor, do sofrimento, de se manter certas memórias, né, e certas pessoas com a gente também. E a segunda coisa que eu me peguei pensando bastante foi em como o filme conseguiu, assim, retratar de uma maneira muito real também a atmosfera do sonho. Eu que na época não tinha visto nada do Lynch, não tinha acesso ao cinema surrealista, que é o cinema que vai mais brincar com essa ideia do sonho, eu vi em Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças, pela primeira vez, eu falei, nossa, parece os meus sonhos isso, né? Os meus sonhos funcionam assim também, essa lógica de mudar de espaço do nada, as coisas não terem muito sentido. Então vocês podem imaginar que Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças me apresentou aí a um mundo cinematográfico também, né? Eu fui assistir os filmes do Lynch, por exemplo, por conta
de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. E eu quis comentar essas duas percepções que eu tive lá atrás, porque elas permanecem até hoje, né? Todas as vezes que eu assisto Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, eu vejo como ele consegue traduzir de uma forma super original essa ideia do despreparo emocional que a gente tem para lidar com o nosso sofrimento. Vale eu mencionar aqui que o argumento desse filme é do Michel Gondry, o diretor, e quem ficou, né, a encargo de elaborar esse argumento, fazer o roteiro, foi o Charlie Kaufman, que já na época tinha lançado Quero Ser John Malkovich, outro filme ótimo que eu fui assistir depois de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. E eu gosto bastante da maneira como ele articula uma narrativa que é cíclica, que não tá na ordem cronológica, mas que ao mesmo tempo sabe situar o espectador. A gente não fica perdido em Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. A cena, né, o diálogo em que o doutor explica pro Joel como é que vai ser o procedimento que ele vai passar ali, serve pra gente também se situar e entender qual vai ser a lógica do que a gente vai assistir dali em diante, né? Uma lógica que materializa da forma mais real possível a atmosfera do sonho, né? Como eu falei no começo. Então a estética do filme, a montagem dinâmica, a câmera também dinâmica, tudo funciona para que a gente primeiro acredite que a gente tá nas memórias dele e ao mesmo tempo acredite que essas memórias estão sendo apagadas, né? Então a gente se transporta para um lugar que é fora do real, surreal, mas que ao mesmo tempo é fácil de identificar como nosso também, como algo que faz parte da gente, do nosso subconsciente, enfim. E esse apagamento começa a ser desesperador pra gente à medida que a gente vai acompanhando as memórias que ele tem com ela. Então a última coisa que a gente quer é que eles se esqueçam um do outro, né? Ela já se esqueceu dele, a última coisa que a gente quer é que ele também se esqueça dela. Então as interpretações aqui excelentes e a química que o Jim Carrey constrói com a Kate Winslet faz com que a gente torça para que haja um brilho eterno nessa mente sem lembranças, né? Para que reste alguma coisa depois desse procedimento. Eu quis resumir assim a minha percepção atual de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, a minha análise sobre esse filme, porque não é fácil fazer crítica de filmes que a gente gosta bastante. Eu sei que tem muita coisa pra se falar, vale dizer que esse filme tem um elenco secundário incrível, aliás, o Kaufman trabalha com tramas secundárias aqui muito bem elaboradas também, mas eu vou parar por aqui porque eu acho que essa é a linha de raciocínio que eu queria deixar pra vocês sobre esse filme. Ele tá na Netflix, se você ainda não assistiu, vale assistir. E se você gosta tanto quanto eu desse filme, comenta aqui embaixo pra eu saber, a gente vai conversando um pouco mais sobre. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu fiquei bastante feliz de fazer ele e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, corta!